Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Ok. Bom dia. Legal. Bom, vamos aí para mais uma aula de Geografia. Hoje é 10 de junho de 2021. E como eu já avisei a vocês, né? Qualquer perda de sinal aqui da minha parte, vocês aí façam a parte de vocês aí, conversando sobre o tema, discutindo, tá bom? Agora vamos torcer para que meu sinal se mantenha, já que hoje eu não estou com a internet que eu até então a gente tem aí trabalhado aí, com 100% de conexão. Hoje que estou com a internet auxiliar, e essa a qualquer momento pode fazer meu sinal se perder aí, mas caso eu tenha essa queda de sinal, fiquem trabalhando entre vocês, discutindo, fazendo leitura, sejam os professores na minha ausência, enquanto minha conexão estiver aí fora do ar, tá ok? Então vamos lá. Bom, olhando aqui para a nossa listinha aqui, né, nós temos então presente aí, vamos pegar aqui Alane, Isabela, Alexia, Miguel, Luísa, Luiz, João Pedro. Deixa eu ver se eu consigo visualizar os demais. E os demais que estão presentes. Deixa eu ver aqui como é que eu faço aqui para a gente visualizar os demais aqui. Vamos ver se eu consigo aqui visualizar os demais. Então é isso mesmo? São os que estão sendo aí mostrados aqui para mim. Luísa, Isabela, Alane, Miguel, João Pedro, Luísa, Alexia, Lívia. Aí tem mais 7 presentes aqui. Bom, e os demais que estão aí presentes, que eu não consigo visualizar. Bom dia. Então vamos lá então com os nossos trabalhos. Ok, foi o que eu falei com vocês, né? Qualquer momento eu posso ter uma perda de conexão, mas vamos trabalhando assim mesmo. Lembrando que esse assunto que nós estamos aí trabalhando, ele então nos lembra, né, que estamos estudando o continente asiático, quando já vimos então aí os aspectos físicos, que envolvem clima, vegetação, hidrografia, relevo. Até vocês têm aí trabalhos, né, além do mapa político da Ásia, onde tem aí, né, os países que fazem parte da Ásia com suas respectivas capitais. Então, além do mapa político, além do mapa físico de relevo, hidrografia, o mapa de vegetação também. E sabemos que é uma região, né, por ser muito extensa, a Ásia é o maior continente, né, dentre os outros, tem uns 44 milhões de quilômetros quadrados, ela se encontra, então, em uma área distribuída, né, entre placas tectônicas, que a qualquer momento, locais onde há encontro de placas, aconteça, então, aí o tectonismo, que são os tremores, provocam terremotos, maremotos, tsunamis, tudo isso nós já falamos. Vimos também que a Ásia, no passado, ela foi, então, aí, colonizada pelos alguns países europeus, no meu caso, né, Portugal colonizou o Brasil, aqui na América, Portugal, França, Alemanha, Itália, Inglaterra, né, o Reino Unido, também colonizou países da Ásia, como vocês devem ter visto aí, quem estava com algumas atividades que ontem foi passada a vocês via grupo, que é o desafio geográfico, espero que todos tenham concluído, e no finalzinho a gente vai ver como é que foi aí a atuação de vocês nesse desafio, que também é uma maneira de estar estudando e, assim, de modo assim, relâmpago, né? A intenção foi essa mesmo, tá? De fazer com que vocês entendam que a qualquer momento a informação ela precisa ser buscada, né? E foi então aí uma tarefa, um desafio geográfico que eu lancei ontem. Espero que tenham conseguido fazer, já que foi
fragmentado e distribuído a todos. Bom, e vimos também a concentração da população, né, onde ela se encontra, mais ao sul do continente asiático. Vimos também a questão aí do desenvolvimento humano. Tem países que têm aí um índice de desenvolvimento humano melhor em relação a outros. Falamos desse assunto também. E somando agora, para fechar, a questão, então, aí, né, dessa questão econômica que envolve a população do continente e também aqueles que acabam migrando, né, ou tanto emigrando quanto imigrando. É uma migração, né, constante, e num planeta globalizado, as pessoas circulam mesmo. Tem as restrições, mas muitos conseguem burlar essas restrições. Mais recentemente, a gente até viu, né, na mídia aí, muitos brasileiros foram deportados dos Estados Unidos de volta ao Brasil, e são tentativas, né, busca de qualidade de vida, é, são aventureiros, digamos assim. E tudo pode acontecer, dar certo ou não. E para falar em dar certo ou não, então vamos a o que nos chama a atenção a respeito das questões no continente asiático, envolvendo aí as socioeconômicas e a migração no continente asiático. Para começar, pergunto a vocês aí, podem responder sem fazer nenhuma leitura, assim, o que vier em mente. Na opinião de vocês, o que significa migração? Sair do seu país e ir para outro lugar. Alexa Vitória, na sua opinião, o que significa migração? Migração é sair do seu país de origem e ir para outro Sim. país. Ok. Tanto sair quanto entrar. Aí, vocês já sabem, né, que ao sair ou entrar é migração. Mas, ao sair, aí a gente coloca a letra E na frente, né? É migração. E ao entrar em um país, aí a gente coloca a letra I na frente, e migração. Legal lembrança? Vejo aqui que os 17 estão presentes. Então, vamos, só para confirmar, vamos fazer uma chamada rapidinha e gostaria de ouvir o presente de vocês, tá bom? Alanis? Alejandra? Presente. Alexa Tamara? Presente. Alexa Vitória? Presente. Arthur? Presente. Eduardo? Presente. Emily? Ok. Emily? Presente. Isabela? Presente. Presente. São Pedro? Presente. Alanis? Presente. Ok. Júlia? Presente. Lara? Presente. Lívia? Presente. Luiz? Presente. Luísa? Presente. Miguel? Presente. Thaís? Túlio? Presente. Ok. Então vocês perceberam, né, que eu já tive uma queda de sinal, rapidamente voltei, e se isso acontecer novamente, vocês são os professores enquanto eu estiver ausente. Combinado? Combinado, pessoal? Ok. Tá bom. Então vamos lá. Então vamos lá. Página 23, fiz uma pergunta, e agora eu já visualizo aqui para vocês, ó, o que é migração. Então, no texto, na página 23, hoje eu não vou pedir para que vocês leiam, em função de não ter como eu estar selecionando a resposta no texto, como a gente sempre faz. Então, eu acho melhor, então, eu lanço a pergunta e peço para que vocês localizem no texto, se possível, marquem, por gentileza, tá? Então, eu vou indicar página, parágrafo, por isso que é importante vocês acompanhar o livro em mãos aí. Então, lá na página 23, a pergunta que está aqui para vocês, né? Vocês não estão vendo a pergunta porque eu não estou apresentando. É verdade. Perdão. Vou tentar apresentar aqui pelo menos a pergunta. Vamos ver se vai ser possível. Vamos ver aqui de tela inteira, ver se a gente consegue.
Pessoal, como eu estava perguntando, vocês estão conseguindo ver as perguntas na apresentação? Não, antes estava apresentando, mas não dava para ver. Ah, Agora não está apresentando mais. vou tentar aqui novamente, que vamos ver se vai dar. Porque a conexão caiu. A gente consegue novamente.
Pessoal, tá me vendo? Sim. Sim. O microfone estava desligado. Então, pessoal, pelo jeito, eu não vou conseguir apresentar nossas atividades, mas eu enviei para vocês aí no grupo. Gostaria que vocês confirmassem quem está aí com... então, o envio foi feito aqui, ó. Confirme para mim se chegou no grupo para vocês aí as perguntas, porque a gente vai fazendo, então, essa tentativa aí, via grupo. Chegou. Né? Chegou? Tá ok. Uhum. Então, deixa eu só ver aqui. Estou observando aqui. Tá. Então, eu vou enviar para vocês as demais, porque a gente vai, então, interagindo. Isso é melhor. Vou fazer o envio aqui, vamos ver se vai ser possível. E rapidamente, então, aí a gente começa, então, a interagir e com a participação de vocês, com as perguntas que fazem parte da nossa aula hoje. Eu vou buscar outra pergunta aqui, porque a gente vai rapidamente poder participar. Estou vendo que na apresentação está ficando pesado, então, né, a conexão ela realmente está tendo queda. Vamos ver agora. Ok. Agora é o seguinte, acompanhando então aí no nosso grupo as imagens que eu acabei de enviar para vocês, então eu enviei para vocês aí 3 imagens, tá? Só para confirmar, tá bom? E nós temos então aí a partir da 56 até da 56 até 64. Eu estou visualizando aqui juntamente com vocês. A partir da 56 sim, eu repeti a 56. Só um segundinho aqui que eu vou voltar aqui. Eu só peguei a informação aqui. Deixa eu ver aqui. Tá. Então, se eu só te dar mais uma foto aqui, a partir da... Vai ser rapidamente. Primeira parte do nosso início de aula. Vamos ver aqui. Receberam a questão número 51? Visualizem para mim, por favor, se vocês receberam. Sim. E aí, conseguiram receber? Ou ainda não? Eu já recebi. Agora receberam. Então, a primeira pergunta, agora eu vou então aqui dar sequência e espero que vocês estejam conversando durante essa minha ausência de sinal. A primeira pergunta, então, é essa, o que é migração? E na página 23 do nosso livro, então vocês acompanhem lá, por favor, lá na página 23. O primeiro parágrafo está assim, entende-se por migração o deslocamento de pessoas entre regiões ou países de forma temporária ou definitiva, considerando a entrada e a saída de populações por motivos econômicos, políticos, culturais e naturais. Então, o que nós percebemos? Que as pessoas, elas não deslocam simplesmente, eu vou ali e volto. Não, a intenção realmente é de busca de qualidade de vida, fugindo de perseguições, tanto pode ser políticas, religiosas,
culturais. Então, isso faz, né, com que a população migre, tanto fazendo a emigração, saindo de um país para o outro, quanto fazendo a imigração, saindo do seu país e indo para o outro. Assunto esse, então, que vocês já têm conhecimento aí. Então, nessa pergunta 51, entende-se, conceitualmente falando, que migração é deslocamento. Ok. Visualizando aí a postagem no grupo, a número 52, ela nos chama a atenção por essas questões que envolvem fatores relacionados ao migrar. Então, na sequência, observando aí no grupo aí, a postagem da pergunta 52. Quais são os dois fatores responsáveis pela ocorrência de migração na Ásia? Aí eu convido vocês, no segundo parágrafo da página 23, já o primeiro parágrafo já nos responde. Questões econômicas e conflitos internos, que tem a ver com o fato de migrar, de deslocar. Tanto que a gente não pode esquecer que observa-se, né, essa questão da migração, do migrar, um grande fluxo de pessoas do Oriente Médio no entorno da Rússia, da China, da Índia e do Sudeste Asiático. Então, há uma movimentação muito grande. E aí, em função disso aí, veio a pergunta, né? Quais são os fatores responsáveis pela migração? Que tem a ver, então, com a resposta aí da primeira linha do segundo parágrafo da página 23. Questões econômicas e conflitos internos. E nisso, então, a gente percebe que as pessoas migram, muitas delas, por não ter oportunidade, até mesmo de trabalho. É um outro fator. Questão aí de não ter trabalho naquela localidade. Então, migra, realmente. Então, exemplo aqui, né? Muitos mineiros, principalmente lá do leste de Minas, Governador Valadares, aquela região de Patinga. Recentemente, a gente viu informação na TV que eles foram deportados. Né? Por que eles saíram daqui? Eles não estavam fugindo por questões culturais, religiosas, e sim saindo daqui por não ter oportunidade de trabalhar, sobrevivência. Então foram para lá. Um sonho que alguns conquistam e outros não conquistam. Então muitos foram deportados. Então, em função disso aí, o texto nos informa. Trabalhadores pouco qualificados buscam emprego em países com maior dinamismo econômico, caracterizando um fluxo intercontinental. É o caso, né? Um exemplo mais próximo aqui. Mineiros saindo do Governador Valadares, deixando os Estados Unidos. Alguns dão sorte e outros não. Então, é muito complicada essa questão de tentar a vida em outro país de forma clandestina, tá? Convido a vocês, na sequência aí, a questão 53. Acompanhe no grupo, por favor. A pergunta seria a seguinte. A pergunta é a seguinte. Quais são os dois fatores, quais são os exemplos de países de origem das pessoas que buscam melhores condições de trabalho? Então, a pergunta, quais são os exemplos de países de origem, né? Então, neste caso do Oriente Médio, de acordo com o nosso texto, lá no segundo parágrafo, finalzinho da terceira linha, menciona que os países que são exemplos, né, da saída de pessoas em busca de melhores condições de vida, muitos saem da Indonésia, Camboja, Filipinas, Nepal. Então, esses são os exemplos aí. E pegando já na sequência aí da pergunta 54, seria a 54, deixa eu pegar aqui na sequência aqui. Quais são os países que recebem grande parte desse fluxo? Então, uma vez que saem da Indonésia, Camboja, Filipinas e Nepal, os que absorvem, né, os imigrantes, que é a chegada, estão em países do Oriente Médio, entre eles a Arábia Saudita, né, que é o maior, e depois vão pegar lá o leste da Ásia, como países da Coreia do Sul, Singapura, a Índia, o Japão, né, são exemplos. Então a gente vê países na 53, pessoas que saem, e países da 54 que recebem. Então, percebido então que ainda há um intenso fluxo devido à instabilidade política, à perseguição religiosa, né, que estavam culminando em lutas internas e fazem as populações deixarem países
ou às vezes, né, são até as lutas internas forçam as populações a deixarem os países. E no nosso texto, traz um exemplo aí da Síria, né, e já falamos também da Indonésia, né, outras regiões aí, na Rússia, a gente vai falar mais para frente, essa região é chamada de Chechênia, tá? A outra região aí na China é o Tibete, nós vamos falar também mais para frente. E a questão dos palestinos, né, versus israelenses, no território de Israel, que há 3 semanas atrás, né, me parece que foi o momento lá do conflito, 3 ou 4 semanas atrás, uma semana de conflito, e eu chamava a atenção de vocês aí no nosso grupo, né, para que acompanhassem as imagens e para que vocês entendessem do que é o conflito envolvendo interesses territoriais e religiosos de 2 povos, judeus e israelenses, e árabes palestinos, que lutam pelo mesmo território. Isso é histórico. A gente vai falar disso no próximo assunto, assim que entrarmos no capítulo 2 do C2, tá? Em breve. E dando sequência, então, ao nosso raciocínio, nós temos também aí, na sequência aí das perguntas do nosso grupo, só vocês acompanhando, a 55. Quais países que a ONU indicou em seu território estão entre os 10 países que mais receberam imigrantes? Aí vem falando aí, 13 milhões, 12 milhões, 9 milhões de pessoas, respectivamente. Esses países aí, a gente vai vê-los lá na página 24, podem mudar de página aí. Aí nós temos, ó, na margem de 13 milhões, seria o maior no Oriente Médio, Arábia Saudita. Na margem aí dos 12 milhões, na sequência, Rússia, que está lá na parte setentrional da Ásia. Lembrando que a Arábia Saudita está no Oriente Médio. Olha, vamos recordar as divisões regionais da Ásia, mapa político que eu pedi para que vocês colorissem, né? É o momento que faz lembrar o que estamos falando. E, por final, aí, com 9 milhões, Emirados Árabes Unidos, né? Lá nos Emirados Árabes Unidos, que tem lá a capital Abu Dhabi, e tem a famosa cidade Dubai, né? Onde lá tem arranha-céus lá, assim, chamar a atenção, né? E também a região riquíssima em petróleo, a gente vai falar disso mais para frente, estamos chegando lá, tá? E na nossa sequência de raciocínio, vou pegar já 56, tá acompanhando o grupo aí, pessoal. Quais países que a ONU indicou em seu relatório estão entre os 10 países que mais receberam imigrantes? Tá, nós já falamos, né? Arábia Saudita, Rússia e Emirados Árabes Unidos. Na 56, agora sim, quais são os países de origem dos migrantes internacionais? Aí já no finalzinho do parágrafo, aí nós temos ó, em destaque Índia, China, Rússia e Síria, né? E por falar em Síria, não sei se vocês recordam, mas nós temos aí um representante dele se destacando aí como ator, como personagem na mídia e na TV, e aquele rapaz lá, que já participou também do Big Brother. Vocês recordam o nome dele? Eu não estou tentando lembrar aqui. O nome dele ele está até agora no limite também, não sei se já saiu. Ah, lembrei. É o Kaysar, que participou aí do BBB 18, participou da novela Órfãos da Terra, em 2019, também de uma minissérie Cárceres, esse ano, em 2021. E o Kaysar, ele saiu da Síria, da cidade de Alepo, envolvido em conflitos aí também quase eternos, né? É um exemplo, né, de imigrante no nosso país, que veio para cá e está se dando muito bem aí na mídia, né? E ele é um exemplo, né, que a gente pode citar assim, que está aí na mídia. Não tem como eu falar, você está inventando. Lógico que não, né, pessoal? Vocês têm conhecimento, isso é o famoso Kaysar, tá? Recordam de tudo isso que eu falei? Estão lembrados? Estão acompanhando aí o Kaysar aí nessa sua trajetória aqui no nosso país? E aí, pessoal? Estão acompanhando aí? Sim. Eu não vejo nem BBB.
Dei novela. Alguém já ouviu falar dele? Na verdade, não. Tipo assim, eu já vi novela, eu acho. Eu não. Ele tá no. Eu Vocês assisto. estão assistindo Negócio no Limite? Estão percebendo? Como que realmente o pessoal tem os Estados Unidos como a menina dos olhos, a esperança da qualidade de vida? Pois é. É por isso que os Estados Unidos deportam milhões e milhões de estrangeiros o ano todo em função dessa imagem que a gente vê aí no nosso mapinha aí. E o segundo mapa, mundo, migração. Observem aí. De acordo com a legenda, né, parte de imigrantes na população total do país em porcentagem. Então, nós estamos vendo aí os países, né, que mais recebem imigrantes na atualidade. Ó, em 2016, o Brasil, né, pela nossa situação política, econômica e tudo mais que vocês sabem, ele não está muito requisitado, não. Né? Olha para vocês verem. Parte de imigrantes da população total. Né? Mais mesmo aí nos outros países que estão atraindo aí, né, população. Então, a Europa, então, ó, tem um destaque legal, né? América do Norte. Então, isso aí. Então, os números estão aí nos mostrando esses detalhes aí. Página 25, a gente percebe, então, em outro mapa, a Ásia Distribuição de Renda, 2017, de acordo com a legenda, o índice de Gini, para desigualdade de renda, varia de 0 a 100. Vamos entender o que é o Gini, né? Ele é utilizado para medir o grau de desigualdade e de distribuição de renda em um país. Daqui a pouco a gente fala disso. Então, vamos lá na sequência das informações. Já visualizando a página 25, e chegando nessas ideias aí desse mapinha, a gente pode dizer o seguinte, que um dos grandes problemas do continente é a desigualdade socioeconômica da população asiática. Tem muita pobreza lá. Tem riqueza, mas tem pobreza, né? Uma parcela expressiva da população é analfabeta, ó, isso aí já é um sinal de problemas, né? E tem baixo poder aquisitivo. Então, significa o que é isso? Baixo poder aquisitivo. Se você não é alfabetizado e não tem formação, qual é o tipo de trabalho que você espera? É o trabalho braçal. É o que menos se paga. Tá? Então, por isso que eu aqui, o colégio, a família, estamos empenhados em fazer com que vocês entendam que o presente vai fazer vocês terem um futuro mais tranquilo. Porque estudando hoje, e os anos que vêm pela frente, é que vocês vão ter um futuro profissional que vai dar a vocês a qualidade de vida. Né? Qual que é o sonho de todo brasileiro? É ter minha casa, ter meu carro, ter o meu bom trabalho, ter uma vida tranquila, com toda a qualidade de vida possível, né? Isso tudo, pessoal, depende do presente, é o que vocês estão fazendo hoje. Vocês estão percebendo o que o presente pode fazer no futuro seu, da sua família, da sua cidade, do seu estado, do seu país, do mundo. Quanto mais pessoas capacitadas, menor vai ser a miséria, menor vai ser a pobreza. Todos vão ter o seu espaço. Pensem bem nisso aí, que a gente vê que a gente percebe os problemas em função do não preparo da população. Né? E vocês têm aí todas as condições. Né? Afinal de contas, vocês estão numa escola particular. Então, temos que realmente saber usufruir de todo esse recurso que vocês estão tendo. E vocês estão sendo privilegiados até. Vamos pegar esse gancho aqui. Vocês estão sendo privilegiados. Por quê? Olha a aula que nós temos, né, online, dia a dia. Então, nós temos aqui uma conversa que nos leva ao conhecimento, nos interagem. Nas outras redes e instituições, não está sendo assim. Então, é o privilégio que vocês estão tendo.
né? Por mais que seja tarefas, trabalhos, mas é o cotidiano, a profissão de vocês é estudante, né? E é isso aí, gente, vocês serão reflexo desses dados do nosso país no futuro. Então, hoje, a gente está vendo que população analfabeta, baixo poder aquisitivo, é um reflexo do desleixo, do passado, de repente, ou da política da época, ou da própria pessoa que não interessou, ou não teve condições de dar sequência de estudos, né? Então, somando isso aí, são características que refletem de forma negativa o desenvolvimento dos países na melhoria das condições de vida das populações. Eu puxo a questão 57, visualiza no grupo, por favor, e a resposta vai estar no segundo parágrafo da página 25, quando eu pergunto, 57, quais são os países asiáticos com elevado percentual de população analfabeta? Né? Então, essa questão aí, eu chamo a atenção de vocês. Ó, quais são os países asiáticos com elevado percentual de população analfabeta? Então, está aí no primeiro parágrafo da página, segundo parágrafo da página 25. Quem está com o livro aberto aí, consegue fazer a leitura para mim? Vamos arriscar? Página 25, segundo parágrafo. São os 4 primeiros países que estão aí de exemplo. Responde a 57. Paquistão, Nepal, Iraque e Afeganistão são os... Legal, gostei da sua participação. E os demais também podem pegar o gancho aí. Então, a pergunta é essa. Quais são os países asiáticos com elevado percentual de população analfabeta? Paquistão, Nepal, Iraque e Afeganistão. Então, vocês estão vendo, que os números nos chamam a atenção. Tanto que o Afeganistão possui, de acordo com o texto, 43% da população analfabeta, o Iraque, 50% da população analfabeta, Coreia do Sul, Israel e Japão, com quase a totalidade da população alfabetizada. Olha a diferença, pessoal. Temos Afeganistão e Iraque numa situação caótica, né? Ao contrário da Coreia do Sul, Israel e Japão. Uma situação privilegiada, né? E aí vem, então, aquela pergunta, né? O que é o índice de Gini? Aí na página 25, no próximo parágrafo, tem a definição. Eu gostaria que alguém lesse para mim. Qualquer um pode fazer a leitura aí. O índice de Gini é o próximo parágrafo, na segunda coluna aí da página 25. Quem gostaria de ler? O índice de Gini é utilizado para medir o grau de desigualdade e distribuição de renda em um país. Numericamente, o índice varia de 0 a 100, com 0 representando uma situação de igualdade de renda, logo menor desigualdade social. O índice próximo de 100 indicando maior concentração de renda e, consequentemente, maior desigualdade social no país. Tá, Isabela, que bom que você participou e leu, obrigado. E vocês também, quem já leu e quem vai ler também, fico feliz aí que vocês estão participando hoje, né, nessa modalidade, sem eu poder apresentar em função da conexão, mas usamos o recurso do grupo, então vocês estão acompanhando aí também aí as perguntas enviadas no grupo. Quando a gente vê o índice do Gini, que é de 0 a 100, Isabela, você que leu a definição, ou qualquer outro aluno pode também interagir, favela. O índice de Gini em uma favela, de 0 a 100, vocês calculam que seriam quanto? Pela definição que Gini é utilizado para medir o grau de desigualdade e distribuição de renda em um país. Favela de 0 a 100, vocês classificariam em quanto esses de 0 a 100? 10. Foi? 10. 10, ok. Tá bem próximo do zero, né? E num conjunto habitacional de elite, de ricos mesmo, de 0 a 100, vocês julgariam quanto aí? O índice? 89. 89, 90, quase 101, né? De tanto... 101 eu estou exagerando, tá, gente? Porque realmente, num condomínio de luxo, a gente sabe que as pessoas têm um poder aquisitivo elevadíssimo, né? Isso, então. Só que é o seguinte, o que a gente mais vê aí? Residências de
de pessoas com poder aquisitivo alto, médio ou baixo. Uma cidade, por exemplo, na nossa cidade, o poder aquisitivo aqui, pelas residências que a gente vê na nossa cidade, a população tem mais um poder aquisitivo baixo, médio ou alto? Médio. Médio, também ficaria com médio. A gente sabe que tem residências de poder aquisitivo baixo, mas a gente não vê isso na parte central da cidade, né? A gente vê isso mais nos bairros mais distantes. Mas tem bairros na cidade que a gente vê que só tem pessoas de alto poder aquisitivo, né? Mas também tem bairros que a gente sabe que pessoas de poder aquisitivo baixíssimo, né? Não vamos enumerar, tá bom? Ok, vocês já entenderam a mensagem aí. E esse mapinha, ele fecha, né, todas as informações aí, com o índice de Gini, né, para a desigualdade de renda, que varia de 0 a 100. Então, nós percebemos que de 24 a 30, nós temos uma situação aí, né, bem preocupante no Cazaquistão. De 0 a 40, temos aí China, Rússia. Então, a gente está percebendo que o Cazaquistão tem uma situação aí de desconforto em termos de renda da população. Nos chama a atenção a Rússia, a China, né, Malásia, Turquia, né, Israel. Não pode deixar de falar que Israel, por mais problema que se tenha, mas a questão econômica de Israel é muito boa, tá? A gente vai ver aí mais para frente um pouquinho um assunto sobre Israel, o investimento que lá se faz para consumo de água extraída do mar e do esgoto. Gente, olha que interessante, tá? De tempo a gente vai chegar lá ainda hoje, tá bom? Que nossa conexão nos permita. Bom, parada obrigatória, tá? Tá aí, como tarefa, tá? Vou anotar aqui, a tarefa. Então, somem aí a página 25 e a página 26 e 27 como tarefa, ok? Aquele recadinho, né? Não deixe acumular tarefa, faça. Página 27, tensões e conflitos na Ásia. Bom, pessoal, página Posso 27. ler, Wander? Posso ler, quem está falando? Lara. Lara, você gostaria de ler qual informação? Só para eu entender. Tensões e conflitos na Ásia. Ah, sim. Não, você vai participar agora. Legal, gostei da sua participação. E você já vai ser convidado, então, a fazer uma leitura aqui para mim. Mas antes, só quero chamar a atenção de vocês o seguinte. Nós estamos entrando na parte final desse capítulo, e que ele fala de tensões e conflitos na Ásia, só que nós não vamos ver com detalhe agora, nesse final de capítulo 1. Nós vamos ver essas tensões, esses conflitos, no capítulo 2, mais detalhadamente. Agora, só uma passada rápida, tá? Mas no capítulo 2, nós vamos ver, então, a questão que envolve o Oriente Médio, China, Japão, tá bom? Agora, só uma pequena lembrança do que vem pela frente ainda, e prepara, que o que vem pela frente é só mesmo informações assim que a gente fica pensando assim, precisa de tudo isso? Precisa de toda essa ação, de toda essa reação? Foi o que vocês viram recentemente na TV, quando eu falei da questão de Israel, né? Bombardeios, assim, prédios desabando, pessoas feridas, né? Uma poça de água vermelha no chão da rua, sangue, né? Gente, isso nós não temos que, graças a Deus, mas lá o negócio também é muito diferente, a cultura é muito diferente, resulta nisso tudo aí. E ainda dos grupos terroristas, a gente vai falar, tá? E, por incrível que pareça, os Estados Unidos mantêm grupos terroristas no Oriente Médio por interesse próprio. Olha que interessante isso aí. São informações que vêm pela frente ainda, que nós vamos fazer uma leitura muito grande disso aí ainda. E por falar nisso, né, chama a atenção então de vocês, que no continente asiático, né, não representou as tensões e os conflitos, né? No continente asiático não representou o fim de conflitos e disputa entre algumas nações no processo de descolonização. Então ainda há conflitos que perduram até os dias atuais, sem definição. É o caso que nós já falamos de Israel, que em breve já vamos falar. Então, mesmo os países da Ásia terem tornados livres, independentes, os conflitos continuam, porque antes os conflitos eram por
lutar pela independência, né? Ficar livre do país colonizador. Após ficar livre do país colonizador, pensava-se que a população iria viver em harmonia, em tranquilidade, mas não. Aí começou uma outra luta. Quem é que vai ter o poder aqui dentro agora? Que antes o poder naquele determinado país era de um país europeu, que dominava. Após esse país europeu sair desse domínio, o país ficou livre. E a luta agora começou, né? Pensando que ia ficar tudo tranquilo, a luta agora foi quem é o líder desse país. Olha para vocês verem o que é poder, o que é disputa de poder interno. Então, ainda os conflitos acontecem. E por falar em conflitos, aí sim, gostaria que a Lara participasse. Na página 27, no primeiro parágrafo, no finalzinho, Lara, você vai me responder, então, essa minha pergunta, que é a número 59. Acompanhando aí pelo grupo, você vai ver. Quais são as diferentes motivações, sendo mais intensos os conflitos após a descolonização? Deixa eu ver se eu fiz a pergunta correta para você. É número 59. Quais são as diferentes motivações dos mais intensos conflitos após a descolonização? Você consegue localizar a resposta no primeiro parágrafo, finalzinho do primeiro parágrafo da 27? Pode falar? Pode sim. Os conflitos têm diferentes motivações: disputas por fronteiras, questões religiosas e Étnicas, ok? interesses econômicos e políticos. Tá. Lara, quando fala em disputa por fronteiras, você gostaria de dizer assim, o que você entende por isso? Disputa por fronteiras. O que você gostaria de dizer? O que você entende? Ou você está meio na dúvida? Agora eu estou meio na dúvida ainda. Então tá. Vamos pensar assim. Você está no seu quarto e o seu irmão, né, tem o quarto dele. O que divide, mesmo que de repente vocês não estão aí lado a lado, mas o que divide o seu quarto do outro cômodo da sua casa? Um exemplo. O que divide? Parede. Isso. Então, a parede é uma maneira de limitar o seu espaço. Então, a parede é uma fronteira. Então, quando fala disputa por fronteiras, significa que você não está satisfeita só com o seu espaço. Você quer pegar o espaço do quarto do seu irmão. Então, é como se você apossasse, né, no seu quarto, além do seu quarto, do próprio quarto dele. Você acha que ele vai ficar feliz em ver você dominando o espaço dele? Não mesmo. Não mesmo, você falou tudo. É isso que acontece, pessoal. Os países, eles têm essa intenção. Além de ter o seu próprio espaço, quer conquistar o espaço do país vizinho. Está aí a disputa por fronteiras, né? E, de repente, Lara, no quarto do seu irmão, tem algo que é muito importante para você e está lá, e não tem como você tirar de lá. Você vai lá, então, não pode tirar, mas você domina. E aí ele vai ficar naquela situação, né? Ela tem o espaço dela, ela tem invadindo o meu, porque eu tenho um privilégio aqui, e ela não pode ter o privilégio lá, mas eu tenho aqui, e aqui fica, esse espaço é meu, o que ela veio me incomodar aqui. Vocês estão percebendo? É interessante, né? Bem simples de entender. E, de repente, são riquezas, recursos naturais, né? Que um determinado local tem, e que não tem naquele outro, e quem está naquele espaço que não tem esse recurso quer invadir o outro para ter mais poder e dominar mais. Mas ninguém quer perder, né, o seu espaço, seja por quem for. E aí vem também as questões religiosas, né? Enquanto nós aqui temos a ideia de fazer a paz sem violência, lá no Oriente Médio eles buscam a paz fazendo violência, né? Para você ver, questão de cultura. Vem a questão também da étnica, né? Como que as pessoas ali se entendem por questão de cor, por questões de
situação econômica, e também por questões que envolvem a cultura, né? E aí puxa o interesse econômico e político. Então, nós estamos numa situação em que muitos não se entendem em função dos seus próprios interesses, seja cada um com as suas características. Aí gera, então, essa questão 59, aí, né, que é a disputa da fronteira, por fronteiras, questões religiosas e étnicas. E aí, Lara, pegando, então, a oportunidade, na sequência, você vai ler para mim quais são os conflitos que marcaram a história do continente. Já na sequência vem a resposta que você pode ler para nós, nessas 3 bolinhas aí. São guerras, assim, que marcaram e que continuam marcando. Pode ler para nós. Guerra da Coreia, 1950 a 1953, que levou à separação do território em Coreia do Sul e Coreia do Norte. Guerra do Vietnã, 1960 a 75, motivada por divergências ideológicas. Conflito entre palestinos e israelenses, que eclodiu em 1947 com a criação do Estado de Israel no Oriente Médio. Olha, eu vou fazer uma pergunta para qualquer um de vocês aí. Qual o país que vocês acham que tem aí uma participação em tudo isso aí? Nunca deixe de estar envolvido nessas situações aí, às vezes até incentivador da questão aí. Qual país, pessoal, que vocês acham? Estão falando de quem? Coreia do Norte? Oi? Alex, eu não entendi. O Emily que falou, não sei quem, uma das duas que falaram, eu não entendi. Qual é o país que está envolvido em todas essas questões, seja incentivando, seja proibindo? Coreia do Sul? Israel? Coreia do Norte também. É muito legal essa interação de vocês aí, mas ainda vocês ainda estão naquele jogo do quente e do frio. Vocês estão frios. Vamos ver quem é que esquenta aí a resposta aí. Vietnã. Bom, pessoal. Eu tenho 16 alunos presentes. Quase. Alex perguntou se é Vietnã. Ainda está frio ainda. Arábia Saudita? Não, ainda está frio. Não. Então tá, vamos. Síria. Oi? Emily? Alexa? Síria. Vamos sair da Ásia. Procure esse país em outra parte do mundo aí. Eu falei dele agora mesmo, que deportaram muitos brasileiros recentemente. Estados Unidos. Isso, Estados Unidos, pessoal. Imagina, os Estados Unidos na Guerra da Coreia, né? Foi um divisor entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. A gente vai falar disso, tá? Guerra do Vietnã, os Estados Unidos também entrou nessa questão. E conflito entre os palestinos e os israelenses. Os Estados Unidos está com os israelenses, por interesse que envolve a questão do petróleo. Vamos falar disso também, tá? E aí, Estados Unidos está em tudo, gente. Incrível, em tudo, tá? E a gente conclui, então, né, com essa questão aí, e a religiosidade também, né, e a questão étnico-cultural. E aí vem a questão 61. Vocês acompanhando aí no grupo aí, quem puder me responder, vai ser legal. Como começou a Guerra Civil na Síria, iniciada em 2011 e ainda em curso, 2020, ainda continua em 2021? A resposta no último parágrafo da página 27. Quem é que pode ler para mim aí? É a partir da segunda linha, último parágrafo da página 27. Este conflito começou a partir da revolta popular em busca por reformas democráticas pela deposição do ditador Bashar al-Assad. Muito bem, Alexa Vitória. Sua participação veio em cheio na resposta. Então, como começou a Guerra Civil na Síria, iniciada em 2011, então tá aí. Esse conflito começou a partir da revolta popular em busca por reformas democráticas e pela deposição do ditador Bashar al-Assad, em 1965,
e nasceu nessa data, que segue determinada a reconquistar todo o território sírio. Aí está a fuga de qual pessoa que nós falamos há pouco, que tem destaque na mídia e na TV, com novelas, séries, BBB, No Limite. Estamos falando de quem? Kaysar, né, pessoal? Kaysar Davor, que é o nome do rapaz aí. Saiu então da cidade de Alepo, na Síria. É o que eu estou usando como exemplo para vocês entenderem, né? O que é a história de um refugiado, né? Quando migra do seu país e migra para outro, né? Da Síria, Oriente Médio, Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro e vai. Vocês estão vendo aí na página 27? Ruínas. Ruínas de quem? E aí, pessoal? Da Igreja do Norte. Isso, ruínas da Igreja do Norte, em Alepo. Opa, Alepo é cidade de quem mesmo que nós acabamos de falar? Do Kaysar, né? Beleza. A edificação é considerada patrimônio mundial pela Unesco. Está aí, né? Mesmo em ruínas, não se pode destruir. Tem que se conservar e se manter como está. O tombamento histórico não pode ter nenhuma intervenção de destruição, e sim de preservação. Tá? E, fechando essa ideia, lá na página 28, nós temos uma outra imagem. Estudantes indianos participam do protesto contra ações violentas do exército de seu país, na região de Caxemira, em Jaipur, na Índia. Que é uma outra situação também que a gente vai falar em breve no capítulo 2. Então, essa imagem mostra para nós aí estudantes participando de protesto. Muitas vezes, esses protestos podem ter feridos. Às vezes não é bom a gente se entrar nessas ações, não. Então, diversidade religiosa e étnico-cultural também é foco de conflito e de perseguições na Ásia. Aí vem a questão 62. Eu vou perguntar, lá na página 28, no primeiro parágrafo, terceira linha, quem conseguir localizar a resposta já pode me responder. Então vamos lá, página 28, primeiro parágrafo, terceira linha. Qual é a situação dos grupos sociais considerados minorias em alguns países? Encontram dificuldade de convivência e sofrem com o preconceito racial e a segregação, causando movimentos separatistas pela independência do território e pelo reconhecimento da identidade do povo. Ok, então você conseguiu então nos responder a situação dos grupos considerados minorias aí, são aqueles então, né, que vivem aí, além de ter dificuldade de convivência, uma questão cultural, religiosa, tem a questão do preconceito, e aí então lutam então aí por essas causas de tentarem serem mais harmoniosos dentro do seu espaço, desde que o outro não interfira e construa o seu próprio espaço. É aquilo que eu falei com a Lara agora mesmo, né? Todo país tem sua fronteira, só que tem povos que a cultura é tão diferente dos mesmos povos que estão dentro do mesmo espaço, em que eles lutam para que aquele espaço torne-se só para eles. É como se estivesse construindo uma nova fronteira dentro de um país que já tem o seu espaço definido. O líder e as demais populações não vão aceitar que dentro do seu país surja outro país para atender o interesse desses grupos menores. Aí o conflito. Aí toda a sequência de problemas aí com relação a esse convívio das populações com culturas diferentes dentro do mesmo espaço. Aí fala, né, diversidade religiosa e étnico-cultural também é foco de conflito e de perseguições na Ásia. Foi a resposta da 62, né, dos grupos aí que lutam. E nós temos esses povos aí. O texto até nos traz aí uma imagem de um mapa mostrando Ásia, conflitos e tensões em 2016. Vocês estão vendo aqui onde está amarelinho é a tensão interna, onde está com o quadrado é o território reivindicado,
a estrelinha cheia, conflito internacional, a estrelinha vazia, guerra civil, quando está com um quadrinho verde, movimento separatista armado, o círculo amarelo, negociação de paz, em curso ou concluída. A gente vê, então, aí, bem no centro aí da Ásia, Caxemira, está entre Índia e a Rússia. Logo abaixo da Caxemira, a gente vê o Tibete, que está aí na China. A gente percebe aí, já na Rússia, bem lá, a oeste, né, da Rússia, a Chechênia. Observe o mapinha aí, vão localizando, tá? A Chechênia está perto aí onde está escrito Europa. Então nós temos a Chechênia, aí na Rússia. Caxemira, eu já falei, que está entre Índia e Paquistão. E Tibete, na China. São exemplos, né, pessoal, de movimentos separatistas na Ásia, enquanto que os curdos buscam reconhecimento de seu território. Os curdos, né, estão numa região onde eles intitulam de Kurdistão, aí logo abaixo da Chechênia. Então é uma outra situação também. Então esses povos vai ser assunto da gente no capítulo 2, tá? Esses conflitos aí vão vir com mais detalhes no capítulo 2. E temos também regiões, né, que foram ocupadas por países asiáticos e que essas regiões hoje reivindicam a devolução. Aí temos exemplo, por exemplo, das Ilhas Kurilas, texto nos informa no segundo parágrafo. Ilhas Kurilas está na região das Filipinas, foi ocupada pelos soviéticos, reivindicada pelo Japão. Taiwan, reivindicado pela China, embora o seu território com reconhecimento internacional limitado. Então, a China entende que Taiwan, que é uma ilha, né? O território pertence a ela, e então há essa busca também. E outra questão envolvendo religião. Aos praticantes do islamismo, destaca os conflitos decorrentes da intolerância religiosa. Então, nós temos aí, né, os muçulmanos que seguem o islamismo no Oriente Médio, e temos também aí o grande problema para eles, que é os israelenses, os judeus em Israel. E no próprio país de Israel, que foi criado em 1948 com a influência norte-americana aí sobre a ONU, foi também aí dividido, né, um espaço maior para os israelenses, judeus, e um espaço menor para os palestinos, os árabes, dentro do próprio Estado de Israel. Que é uma conversa, pessoal, no próximo capítulo, tá? E na 63, a gente fechando nosso assunto, na 63 nós temos uma pergunta no terceiro parágrafo. Eu gostaria que vocês já visualizassem o terceiro parágrafo da página 28, terceiro parágrafo, segunda linha. Aí está a resposta. A pergunta é, de acordo com o que está no grupo E, quais grupos atuam de forma violenta, baseados em preceitos religiosos, com o objetivo de causar medo? É um dos problemas do Oriente Médio. Da Ásia, mas no Oriente Médio, então, é o foco. Oi, pode falar. O islamismo? Sim, mas se você pegar o terceiro parágrafo da página 28, segunda linha, está lá, ó, o terrorismo. Você pode dar sequência para nós. O terrorismo e a expulsão do islamismo envolve grupos. É essa parte? Isso aí, pode ler. Envolve outros grupos que atuam de forma violenta, baseando-se em preconceitos religiosos com base no objetivo de acusar o medo. Ok, o Alex Tamara. Então, o terrorismo e o extremismo islâmico. Então, vamos ver tudo isso em breve no capítulo 2, como eu estou já dando ênfase a vocês aí nessa lembrança aí. Bom, puxando então a próxima, 64. Qual foi, nos últimos anos, vou só localizar a resposta aqui na minha apresentação para ver se eu estou lendo corretamente, quais grupos atuam de forma
Tá, nós já respondemos essa. Quais grupos atuam de forma violenta, baseado em preceitos religiosos, com o objetivo de causar medo? A Alexandra Mara leu para nós que é o terrorismo e o extremismo islâmico. Agora sim, no 64. Qual foi, nos últimos anos, os ataques que diferentes países sofreram agressões desses grupos mais violentos? Nesse mesmo parágrafo, já na penúltima linha, nós temos a resposta aí. Alguém gostaria de localizar para nós? Estados Unidos, Nova York, a sede do Pentágono. Foi esses 2 países. Sim, então você conseguiu acertar. Então pegue para nós o terceiro parágrafo, a partir da sexta linha, quando fala, quinta linha, perdão, quando fala os atentados de 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos, que atingiram as Torres Gêmeas no World Trade Center, em Nova York, o Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, nos arredores de Washington, e um avião na Pensilvânia. 2001, vocês já tinham nascido, pessoal? Não, né? 2001, nós estamos em 2021, 20 anos se passaram, né? Vocês ainda não tinham nascido. Acredito que, como eu vi as imagens na época, os pais de vocês também devem ter visto e ficaram assim, aterrorizados. Eu confesso a vocês que eu fiquei assustado de ligar a TV e ver, né, que uma torre foi atingida, estava em chamas. Até então, nenhuma filmagem mostrando o avião atingindo a primeira torre, e sim as imagens mostrando a primeira torre do World Trade Center em chamas. E como as câmeras estavam todas apontadas, né, naquela época para uma das torres, lógico que todo o espaço estava sendo registrado. E uma imagem mostrando as duas torres. E, no momento inesperado, o outro avião atinge a segunda torre. Só conseguiu essa imagem porque as câmeras já estavam apontadas para a primeira torre, em chamas. E como estavam, né, apontadas para a primeira torre, conseguiu, então, registrar o ataque do segundo avião na segunda torre. E assim, incrível. Quem viu as cenas na época, eu fiquei, sinceramente, muito assustado com tudo aquilo. E os pais de vocês também devem ter ficado, né, assim, como pode, né, isso é o quê? Um acidente? O que é isso? Aí depois, né, fruto do terrorismo. Terrorismo com lideranças, né, do passado, do famoso Bin Laden, que a gente vai falar dele, envolvendo aí, né, grupos terroristas, né, neste caso aí, a Al-Qaeda, ou Al-Qaeda. Vamos falar disso no próximo capítulo. Então, pessoal, assim, é muita informação que, se a gente for, né, falar antes de chegar no assunto propriamente dito, a gente vai só buscando informações. Vamos deixar essas informações para o próximo assunto, que vai ser bem interessante sobre esses ataques aí. Tudo isso porque os Estados Unidos hoje representa para as nações de poder econômico maior um país que quer controlar o planeta, né? E esses países do Oriente Médio não aceitam isso. Por N situações, vamos ver isso no próximo capítulo. Tá? E fechando, então, toda a nossa ideia, né, dessa questão aí, Espanha, de acordo com o texto, né, Espanha, França, Reino Unido, Iraque e Indonésia também foram alvo de extremistas ao longo das primeiras décadas do século XXI. A ação desses grupos extremistas contribuiu para o aumento do preconceito e da intolerância religiosa, em especial contra os praticantes do islamismo em todo o mundo. Nós sabemos que os islâmicos são os muçulmanos, e os muçulmanos se concentram entre o norte da África e o Oriente Médio, da Ásia, e também eles estão espalhados aí pelo mundo inteiro, mas a concentração maior dos muçulmanos que praticam o islamismo, que tem aí como o seu livro sagrado o Alcorão, o seu Deus Alá, estão concentrados nessa região que eu acabei de falar para vocês, e é assunto aí do nosso próximo capítulo. Tá? E na página 29,
fechando o nosso capítulo, aí está, um povo sem Estado. Qual é o título desse texto da página 29, pessoal? Página 29, pessoal. Um povo sem Estado em busca de reconhecimento. Ok, Alexa Vitória, participação aí com o título do texto, Os Curdos, um povo sem Estado e em busca de reconhecimento. Bom, primeira coisa que nós temos aí no texto, fala-se, né, que é um povo sem Estado. E os curdos, eles se encontram na Turquia, como nós vimos aí, ó, lá na página 28. No mapa da página 28, onde está escrito Kurdistão, é onde está o país da Turquia. Então, eles são a minoria dentro aí de um país onde dominam os povos originários da Turquia. Então, os curdos, eles são uma minoria dentro desse espaço e, pela sua cultura, querendo que ele seja criado novas fronteiras, ou seja, um país chamado Kurdistão. E, como eles estão, né, concentrados na Turquia e espalhados em outros demais países, os conflitos, então, só tendem a aumentar. Como, por exemplo, o texto aí nos fala, né, estão presentes no Iraque, no Irã, na Turquia, na Síria, embora na Turquia eles estão aí concentrados em 20%, no Irã, concentração de 10%, no Iraque de 15% a 20%, e na Síria de 15%. No segundo parágrafo, menciona que os curdos reivindicam a criação de um Kurdistão unificado. São percebidos como uma ameaça à integridade territorial do país que estão estabelecidos. Então, para vocês verem, onde eles estão são vistos como uma ameaça à integridade territorial. O que é isso? Eles estão lutando para ter seu próprio espaço dentro daquele território que já foi limitado pelos povos dominantes daquele espaço ali. Então, na Turquia, né, eles são aí praticamente violentados, como podemos dizer assim, onde mais de 40 mil mortes aconteceram aí em 1984. No Irã também acontece, eles são reprimidos, tá? No Iraque estão perseguidos aí, né, pelo líder na época, o famoso Saddam Hussein, que também já é falecido. Os Estados Unidos têm participação nessa morte do Saddam Hussein, que é um assunto que a gente vai falar também, em 91, tá? E na Síria, né, os curdos também sofrem aí décadas de marginalização e de opressão pelo regime de reivindicar o reconhecimento dos seus direitos. E aí no mapa da página 29, Kurdistão Político 2019. Observem aí, onde está o laranja é onde eles estão concentrados. Então, os curdos estão nos seguintes países, observem. Não, vocês vão me dizer. Quais são os países que se encontram aí, essa tonalidade laranja do território que os curdos querem criar dentro desses países chamado Kurdistão? Então, o Kurdistão está dentro de quais países do Oriente Médio, de acordo com o mapa? Conseguiram visualizar na página 29? Eu vou ajudá-los. Síria, Turquia, Irã, Iraque. Irã. Tem mais. Iraque? Iraque, tem mais. Tem mais dois aí. Turquia, Iraque, Irã, Síria e o outro, Armênia. Lá na página 30, vamos lá. Tem uma tarefinha aí, ó, passo a passo. Página 30, eu vou ler o texto e vocês vão me dar a resposta. O combate de vida ou morte entre nós e o grupo Dalai Lama. Dalai Lama é um grupo de budistas, tá, pessoal? É um outro assunto que a gente vai falar também. Os budistas, né, se encontram na região do Tibete, tá? E seus apoiadores em alguns países do Ocidente que buscam o antagonismo é uma competição política pela escolha entre a separação e a unificação.
O acontecimento separatista teria acontecido mais cedo ou mais tarde, era só uma questão de tempo e local, diz Hadi, ex-vice-presidente da Assembleia Legislativa Chinesa. Esse depoimento retrata o movimento separatista do povo: A, sérvio; B, chinês; C, tibetano; D, montenegrito. Qual é a resposta, pessoal? A, B, C ou D? C. Letra? C. B. Letra, não entendi, por favor, repitam. B. C. Miguel falou letra B, Miguel? É. Tá. O livro de vocês, aí na página 30, já trouxe a resposta da pergunta? Observem para mim, por favor. Trouxe? Não. Ah, não, trouxe. É C, Ah, C. Miguel, legal. Agora sim, boa observação. Tá bom. Então, pessoal, a resposta é a letra C, né? O material de vocês trouxe a resposta, falando, né, que o movimento separatista, em função de diferentes ideologias religiosas e étnicas em relação à China. Então, a alternativa C está correta, pois menciona o povo tibetano, que vem sofrendo forte repressão pelo governo chinês com a campanha de difusão do ateísmo, que é uma religião, né, para eliminar as raízes culturais e étnicas desse povo. Pessoal, mais uma tarefa, vamos registrar aí, tá? Estou registrando aqui, que hoje, então, solicitei a vocês tarefas da página 25, 26 e 27, e agora a tarefa da página 30 e 31, tá? Aquele recadinho, não deixe as atividades acumular. E agora vamos para aquela atividade, o desafio geográfico, que eu propus a vocês ontem. Eu falei que no finalzinho nós íamos falar sobre ele, e agora chegou o momento, e vamos então rapidamente ver como é que foi aí o desempenho de vocês com relação a essa tarefa que foi solicitada de vocês aí. Então, vamos fazer um convite aqui. Alanis? Tô aqui. Ok? Vamos lá, então. Alanis, você recebeu aí a pergunta 1, letra A. Indica o nome do país de acordo com a posição do número do mapa. Um detalhe, eu pedi para que vocês fizessem uma folha de papel ofício, tá? Se fizeram, ótimo, porque eu vou pedir o envio dessa imagem, dessa resposta, aqui no grupo. Assim que terminar a nossa aula, vocês já podem ir postando, tá bom? Espero que tenham entendido e feito, tá? Ou vocês acham melhor eu solicitar aqui na plataforma e vocês enviarem pela plataforma? O que vocês acham melhor? Pelo grupo do nosso aqui, ou via plataforma solicitando a vocês o envio? O que vocês acham melhor? Na plataforma. Então tá bom. Então tá fechado pela plataforma, por isso que eu gosto de ouvir vocês, né? Mesmo que não dê tempo de fazer toda a correção, mas envie, assim que eu abrir a solicitação, tá? Então vamos lá. Alanis, indica o nome do país de acordo com a posição do número do mapa. Então vamos lá. O número 1 seria qual país, de acordo com o mapa aí? A posição Rússia. dele. Rússia. Número 2. Arábia Saudita. Número 3. Cazaquistão. Número 4. Índia. Número 5. Mongólia. Número 6. China. Tarefa concluída. A próxima aluna agora, deixa eu só pegar a minha listinha aqui no grupo aqui, que eu acompanhar a sequência que eu enviei para vocês. Muito bem, Alanis. Alejandra, letra B. Oi. Aponte uma unidade de relevo encontrada nos países indicados pelos números 1, 2 e 6. Então, no número 1, qual seria a unidade de relevo? Seria o quê? Planalto, planície, montanha? O que você me informa da número 1? A número 1 é planície. Planície? E a número 2? Planície. E a número 6? Planalto. Não. Então, só vou pedir para você fazer uma correção rapidinho. A número 8 é o Planalto Central. A número 2, Planalto da Arábia. E o número 6, Planalto do Tibete. Então, todos eles são planaltos, tá bom? Então, aí, logo ao término da nossa aula, vocês podem acessar a nossa aula. Eu vou enviar para vocês no grupo
e qualquer coisa recorram a ela para fazer as correções. Então, lembrando aí, Alejandra, que bom que você está participando, isso é importante, e o mais importante é a participação, né? Aí vem aí o acerto ou a correção. Então vamos lá, Alejandra. 1, Planalto Central. 2, Planalto da Arábia. E 6, Planalto do Tibete. Na sequência, eu tenho a Alexia Tamara. Pedi para responder a questão 2. Por que o continente asiático apresenta uma grande diversidade de climas e de formações vegetais? Alexia Tamara, o que você respondeu para nós aí? Você fez, Alexia Tamara, a questão? Bom, então a resposta seria a seguinte. A Ásia apresenta uma grande extensão latitudinal associada à ação de altitude expressiva, do relevo, da maritimidade e continentalidade e decorrentes marítimas. Na sequência, a gente tem a participação aí da Alexia Vitória, pedi para responder a letra A da questão 3. Apresente as seguintes informações sobre o Mar de Aral. Localização. Na questão aí, Alexia Vitória, o que você conseguiu para nós? Localização. O Mar de Aral é uma bacia rodeada por terras da Ásia Central. Está situada entre o Cazaquistão a norte e o Uzbequistão ao sul. Ok. Então, só para confirmar resumidamente aí. Ásia Central, entre o Uzbequistão e o Cazaquistão. Ok? Vamos lá agora, a próxima participação é do Arthur. Pedi para que ele respondesse a letra B, da questão 3. Então, vamos lá. Aspectos naturais da região onde está situado o Mar de Aral. Arthur, o que você me responde? Planície, taiga, desfiladeiro, montanhas e deltas. Tá, então você está me respondendo aí as informações sobre o Mar Aral, aspectos naturais da região onde está situado. Só repita, por favor, aí a sua resposta para eu poder ouvir melhor aqui. Planícies, taiga, desfiladeiros, montanhas e deltas. Tá. Naturais da região. Ok. Aí você pode até acrescentar deixa eu ver só um pouquinho. Aspectos naturais da região onde está situada. E áreas desérticas. Tá? Não sei se você colocou essa parte. Você colocou áreas desérticas também? Aí você pode acrescentar. Ok? Vamos aí para o próximo. Eduardo. Eduardo. Letra C, da número 3. Sim. Sobre o Mar Aral, causas do seu desaparecimento. O que você localizou de informação aí? Você tinha colocado para mim que seria a letra B, Wander, não era não? Olha, de acordo com o que eu enviei para Foi o que vocês. estava no grupo. Eduardo, confere para nós, Eduardo. Responder a letra C da questão do número 3. Mas se você enganou, não tem problema não eu te ajudo. Então, está perguntando aí. Causas do desaparecimento do Mar Aral. Foram implementadas políticas de irrigação para estimular o cultivo de algodão, que levou à redução do lago para 10% do seu volume original. Tudo bem, Eduardo, não tem problema não. Mas depois você só faz a correção para você me enviar, tá bom? Ô, Wander, você quer que eu te fale o que eu coloquei na letra B? Pode falar. Pode responder, não tem problema não. Então, eu vou mandar aqui no chat que aí não ocupa muito tempo da aula. Tá? Mas é muito grande a resposta? Mais ou menos. Olha lá, eu mandei ali no chat. Tá. Ok. Beleza. Então tá bom. Vamos então agora à participação aí da questão, envolvendo a questão 4, A, B, C e D. Vamos lá rapidinho, que o nosso tempo está passando. Emily, responda a letra A da questão 4. Consulte o mapa intitulado Ásia Político, de 1937, e indique o nome das potências que colonizaram as seguintes regiões asiáticas. É só dizer qual é o país europeu que colonizou. A Índia. É a resposta que eu aguardo aí da
Eu. M? Isso. Qual é o país que você colocou aí? Ô, Wanda, eu não sei pronunciar esse nome, então vou colocar no chat, tá? Tá, mas é apenas o nome do país. Ah, tá. Você Então, colocou Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi foi um líder pacifista, né, da Índia. Mas você pode corrigir colocando que foi o Reino Unido, tá bom? Que colonizou a Índia. Vamos lá. O importante é a participação. Isso é legal. Isabela, a sua participação, letra B. Oriente Médio foi colonizado por quem? Reino Unido. Tá. Mas você pode acrescentar também a França, tá? É importante colocar a França também aí. Na sequência, letra C, depois da Isabela, João Pedro, letra C da questão 4. O que você respondeu aí? Qual país colonizou as Filipinas? Eu não tenho certeza, mas acho que é Estados Unidos. Bom, então você chegou lá, mas da seguinte maneira, ó. Quem colonizou foi aí a Espanha, tá? E depois, né, com o protetorado dos Estados Unidos. Você só completa, tá bom? Mas você chegou lá, sim. Só faltou colocar a questão da Espanha aí. E a letra D, Malásia e Indonésia, depois do João Pedro, a Júlia. Júlia, o que você colocou de... Quem que colonizou aí a Malásia e a Indonésia? A Júlia não está, então vamos ajudá-la. Os Países Baixos e o Reino Unido. Na sequência, Lara. Pedi para que a Lara respondesse a questão 5. A colonização do continente asiático pelas potências europeias teve início em meados do século XIX, assim como aconteceu na África. Porém, o processo de descolonização nos dois continentes contou com um episódio que favoreceu os movimentos que buscavam a independência. Indique o episódio e explique como ela contribuiu com o fim da colonização asiática e africana. Lara, você conseguiu a resposta da questão 5? Wander, eu não sei se está certo não, mas eu coloquei o processo... Não, pode ler. O importante é a sua participação. Tá bom. O processo de descolonização asiático contou com o apoio norte-americano e soviético. Isso é explicado pelo fato de que naquele momento desenrolava-se a Guerra Fria. Muito bem, é justamente isso aí, tá? Eu vou só ampliar um pouquinho a sua resposta, porque aí a gente fecha a sua ideia, né? Que então, a Segunda Guerra Mundial, né, enfraqueceu as nações europeias, que eu já havia dito para vocês anteriormente. Isso contribuiu com o processo de descolonização da Ásia e da África no período pós-guerra. Os europeus estavam centrados em reconstrução, em reconstruir, né, as cidades e retomar a economia. Não, não acabou a resposta aí, não. Sim, pode continuar. No modo, os dois queriam expandir suas áreas de influência do capitalismo e do socialismo. Isso nos países que iriam contar com a independência. Legal. E aí, fechando então, os movimentos nacionalistas ganharam força nas colônias e gradativamente foram surgindo novos países da Ásia e da África. Correto? Na sequência aí, nós temos então aí a questão número 6, né? Lívia, aponte as consequências observadas no continente asiático decorrentes do processo de colonização. Você conseguiu, Lívia, localizar a resposta? Não sei se a Lívia está conosco, mas então deixa eu ajudá-la aqui rapidamente. Após o processo de descolonização, as nações asiáticas, vários problemas seriam enfrentados pelos novos países. A instabilidade política levou à guerra civil, golpes de Estado e implantação das ditaduras. A economia dos países asiáticos dependia do capital externo e a produção agrícola continuou desenvolvendo-se para atender à exportação. Além disso, a diversidade étnico-religiosa também contribuiu para a ocorrência de conflitos em diferentes países. Então, aí vocês estão vendo, né, que a questão territorial, econômica, religiosa, nossa, tem um peso muito grande nesse controle do país, né, em termos de estabilidade. E a questão número 7, Luiz, sua vez. Indique os fatores que influenciam a migração de pessoas no continente asiático nos dias de hoje. O que você achou aí, Luiz, de resposta? Questões econômicas, conflitos internos, instabilidade política e perseguição religiosa. Muito bem.
Falou tudo. E, vamos lá, Miguel. Na sequência, Luísa. Na sequência, Luísa, questão 8. A distribuição da população asiática é influenciada por aspectos naturais. Caracterize essa distribuição. O que você conseguiu, Luísa, para nós? Bom, acredito que ela não esteja mais conosco, então vamos lá. A população asiática encontra-se distribuída de maneira irregular no continente. Algumas áreas são densamente povoadas, sobretudo as planícies, chegando a 1.000 habitantes por quilômetro quadrado, enquanto outras apresentam vazios demográficos com menos de 10 habitantes por quilômetro quadrado, em função de características naturais, como regiões montanhosas, frias, intensas ou desérticas. Agora sim, Luiz, a participação é na próxima. Miguel. Responda a letra A da questão 9, Miguel. Então, a pergunta é a seguinte. A partir da análise das pirâmides, como se comporta a taxa de natalidade e a distribuição de jovens, adultos e idosos no país 1? O que você conseguiu de resposta para nós, Miguel? Ela se comporta de acordo com as idades. De jovem a adulto, a taxa vai aumentando. Já de adultos a idosos, a taxa vai abaixando. Ok. Você nos diz então que a taxa de natalidade, a base é mais estreita do corpo, o percentual de jovens é menor que a população adulta e idosa. Foi isso que você nos disse, então? Repita novamente sua resposta, só para confirmar aqui. Isso. Não, então beleza. Desde que você saiba que a base é estreita, redução de jovens, e o corpo é mais largo, aumento da longevidade da população adulta, né? Beleza. E a letra B da questão, próxima aí, da questão 9, aliás, Thaís. As pirâmides etárias têm como objetivo mostrar as características da população, mas é possível inferir aspectos socioeconômicos de acordo com o perfil do país. Analisando as pirâmides, o que se pode deduzir das características socioeconômicas do país. Número 2, Thaís, o que você me responde? Acho que ela já deve ter saído, então vou rapidamente. Mostra elevadas taxas de natalidade e de mortalidade. Vou detalhar muito não. E Túlio, sua participação aí, na letra A da 10, para fechar. Aponte os países envolvidos nos conflitos apresentados a seguir. Conflito da Caxemira. Quais os países que você acha que está envolvido aí para fechar? Bom, não sei se ele está me ouvindo. Vamos lá. Índia, China e Paquistão. E a letra B, reivindicação das Ilhas Kurilas, seria Rússia e Japão. Pessoal, é isso aí, tá? Agradeço a vocês aí pela participação na aula de hoje. Fiquei um pouco ansioso, né, pelo fato de eu não estar com uma internet que faz a nossa conexão se manter. Tivemos algumas quedas e como eu não movimentei muito aqui a nossa apresentação hoje, ficamos